tome o nosso lugar, caso a gente não se atualize nesse ponto, tá? E, por último, não menos importante, a contratação de profissionais com direcionamento voltado para pessoas. Um professor que não gosta de gente não deveria ser professor, tá? Eu costumo falar muito isso. Para trabalhar com gente, tem que gostar de gente. Não pode ser simplesmente para ganhar dinheiro, né? Apesar que o professor não ganha dinheiro, é muito complicado isso, né? Mas é importante, pessoal, a gente gostar de gente. A gente tá numa sala de aula ali com 40 alunos. Você imagina se você não gostar? Aquilo ali vai ser um sacrifício enorme para você, professor, e muito mais para o aluno, porque o aluno percebe. A gente não consegue esconder as nossas emoções. Então, se você não gosta de gente, você está na profissão errada, tá? Procure fazer outra coisa, vai trabalhar no escritório, vai trabalhar no arquivo, enfim, vai trabalhar sozinho, tá? Não numa sala de aula. Então, as empresas hoje, todas as empresas, estão buscando contratar pessoas que gostem de gente, que gostem de conversar, que gostem de estar numa mesa redonda, de expor ideias, de discutir cenários, tá? De ser resiliente, enfim, tá bom? A gente precisa entender que o diferencial hoje para esse novo mercado é pessoas direcionado para pessoas. Eu gosto muito dessa tela, eu costumo colocar ela em todas as minhas apresentações, porque ela resume muito de praticamente a minha vida profissional toda, tá? Que são os 3 Hs essenciais para a permanência no novo mercado. O primeiro H de head, né, que é a nossa mente, o que sabemos, nossas ideias, pensamentos e conceitos que nos guiam. O segundo é heart, nosso coração, né, o que nós valorizamos, a nossa ética, o nosso sentimento. E, por fim, hand, o que fazemos. Então, o que pensamos, o que sentimos e o que fazemos. A gente precisa ter o conjunto desses 3 Hs aqui para a gente ser um profissional diferenciado. Não faz sentido nenhum eu querer, eu sentir, porém eu não ter coragem de pôr a mão na massa. De ir lá e fazer as coisas. Eu tenho uma ideia muito boa, eu tenho um projeto muito bom, mas eu não tenho coragem de fazer. Eu não tenho coragem de expor isso numa reunião de diretoria, numa reunião de professores. Gente, a gente tem que nos posicionar enquanto profissionais. Por mais que as nossas ideias não sejam aceitas, as pessoas têm que saber como nós funcionamos, tá? Então, é importante a gente agir com o coração, com a nossa mente, né? E pôr a mão na massa, literalmente, com o objetivo final de transformar a vida de um aluno, tá? Como eu falei para vocês, eu estou 30 anos dentro da escola, né? Dentro da academia. E professores que fizeram a diferença na minha vida, eu lembro até hoje do nome, sobrenome, e a gente mantém contato, né? Esses professores, com certeza, fizeram algo diferente para que eu me lembrasse deles, para que eu pudesse ter esse sentimento de carinho e de gratidão depois de 30 anos, né? Eu me lembro da minha professora da primeira série. Então, todas as vezes em que eu vou para minha cidade natal, eu tenho o maior prazer de ir na casa dela, tomar um café com ela, enfim, relembrar aqueles momentos maravilhosos, né? Por quê? Porque ela fez toda a diferença na minha vida profissional, né? No profissional que eu me tornei hoje, tá? Papel do educador. Qual é o nosso papel frente aos alunos, gente? Primeiro ponto, promover o diálogo. Nosso papel em sala de aula é promover o diálogo entre os alunos, entre os professores, né? Entre o aluno e o professor. Então, o educador, para pôr em prática o diálogo, não deve colocar-se na posição de detentor do saber. Como eu falei anteriormente, o professor não é aquele que sabe tudo, tá? Muito pelo contrário. Ele deve antes colocar-se na posição de quem não sabe tudo, reconhecendo que, mesmo um analfabeto, é portador do conhecimento mais importante, o da vida. Tá? Então, todos os alunos têm algo a nos ensinar. Todos os alunos têm algo que possa contribuir para o crescimento da turma.
tá? É muito importante a gente trazer os problemas reais dos alunos para a nossa sala de aula, tentar linkar o que ele vive hoje dentro de uma empresa, né, principalmente dentro do mundo Senai, que a maioria dos nossos alunos estão dentro das indústrias, tentar entender qual é o problema que esse aluno está tendo dentro da indústria e trazer esse problema para a sua matéria, para o seu conteúdo, para que ele possa materializar esse conteúdo. Tá? Isso é muito válido, isso é muito pertinente, tá? Eu aplico isso nas minhas aulas e isso dá muito resultado, tá? Eu tive o privilégio de ter nos últimos 2 semestres a minha aula ser na sexta-feira nos últimos períodos. Então, isso para mim foi um balizador, né? Uma forma de medir a minha performance junto aos alunos, porque o desafio era o aluno não faltar. Numa sexta-feira, né, cansados, eles estarem presentes. Então, a todo momento eu tinha que me reinventar para poder manter esses alunos dentro da sala de aula, né? E pela minha grata surpresa, os próprios alunos falavam, professor, a gente pode faltar a semana inteira, mas na sexta a gente não falta, né? Então, para mim, isso era muito importante. Por quê? Porque todas as aulas eu pegava casos reais, de problemas reais dos alunos e aplicava a matéria. Né? É difícil? Com certeza é muito difícil a gente preparar isso de imediato. Mas é nosso papel, é o papel do professor. Por isso que é importante, pessoal, é importante, principalmente nós profissionais do Senai, que é voltado para a indústria, a gente conhecer a indústria. Tá? Eu como gerente de logística na Coca-Cola, eu quem recebo todas as visitas técnicas dentro da companhia, né? A minha alegria, quem fez já visita técnica comigo sabe do que eu estou falando, o prazer que eu tenho em receber alunos dentro da empresa e mostrar como é a rotina dentro de uma indústria, tá? Então, é importante, pessoal, o professor levar os alunos, o professor conhecer a indústria, conhecer os problemas das indústrias, tá? O Senai, nesse quesito, ele está muito à frente. De cada 10 visitas que eu recebo, 9 é do Senai, né? 9 é do Senai. Teve vários professores aqui, a Eliane, o professor Alessandro, né? O professor Leandro, enfim, vários de Anápolis levam seus alunos para dentro da indústria. Isso, gente, a gente vê o quanto o aluno valoriza o professor nesse quesito, em se dedicar, em conseguir uma visita, em conseguir buscar um profissional diferente do mercado para transferir o conhecimento desse profissional, tá? Então, é importante a gente ter esse conceito de que a gente não sabe nada, né? Não é que a gente, deixa eu reformular a minha frase aqui, não é que a gente não sabe nada, a gente sabe assuntos determinados, né? E tem muito aluno que em momento dá uma aula assim para a gente que a gente fica abismado, tá? Não só em sala de aula, como dentro das empresas, né? Eu frequentemente desço para a operação para entender alguns problemas e eu fico maravilhado com o conhecimento da vida da minha equipe, né? Então, muitas vezes eu fico horas sentado conversando com um auxiliar de depósito, aprendendo. O cara que não tem nem o segundo grau completo. Eu estou aprendendo todos os dias com esse tipo de profissional, com esse tipo de aluno. Então, a gente nunca deve achar que a gente é o detentor do saber. Muito pelo contrário. A gente está ali para fazer a ponte do nosso conhecimento com o conhecimento da sala de aula. Ainda, dentro do papel do educador, o aprender se torna mais interessante quando o aluno se sente competente pelas atitudes e métodos de motivação em sala de aula. Foi o que eu acabei de falar anteriormente. Ele faz parte, ele se coloca como participante do aprendizado. É muito gratificante um aluno expor o problema dele e a gente utilizar esse problema para dar uma aula. Ele se sente parte do aprendizado. Ele por si só fala, eu contribuí hoje para ensinar os meus colegas, tá? Então, o prazer pelo aprender não é uma atividade que surge espontaneamente nos alunos, pois não é uma tarefa que cumprem com satisfação, sendo em alguns casos encarada como obrigação.
Para que isso possa ser melhor cultivado, o professor deve despertar a curiosidade do aluno. Esse, no linguajar chulo, né, é o pulo do gato de um professor. O aluno, ele tem que terminar a aula, né, terminar o seu dia de ensino, de aprendizado, pensando, o que esse professor vai trazer na próxima aula? O que vai ter na próxima aula? O que será que vai acontecer na próxima aula, né? No sentido de fazer com que ele queira vir, ele queira estar na sua sala de aula, ele queira aprender com você, né? A curiosidade do aluno, ela é o agente motivador. Ele é o combustível, né? O combustível do aluno. Ele tem que se sentir curioso, ele tem que ter aquela dúvida: o que é isso? Bom, esse professor pode me ensinar, então eu não vou faltar na próxima aula para poder aprender, tá? Todos os módulos em que eu ministro, eu faço um acordo psicológico com os meus alunos, todos. E que acordo é esse? Eu entregar todo o conhecimento adquirido nesses 30 anos, em troca do conhecimento deles também. Então, esse acordo psicológico acaba trazendo para ele a responsabilidade de poder ensinar, né? Poder ensinar a mim e aos colegas também. Nós temos aí diversos tipos de educadores, tá? Então, também aqui é uma autoavaliação para que você, professor, se coloque dentro de um desses critérios aqui, tá? Nós temos o primeiro tipo de educador, o autoritário. É aquele professor que impõe regras, que espera obediência, que pune o aluno se ele não vir, que ameaça ele, né? Enfim, aquele professor que usa da sua autoridade para impor medo, né? Eu costumo falar isso dentro da minha liderança na Coca-Cola. A liderança, ela se dá por 2 fatores: medo ou respeito, né? Aqui, a pessoa autoritária, ela gera medo. Nossa, tenho medo daquele professor. Nossa, aquele professor vai me reprovar. A gente não reprova ninguém. Quem reprova por si é o próprio aluno. E é o nosso papel. Quando o aluno reprova, a gente está levando a meia-culpa nesse sentido, né? Porque a gente não conseguiu atingir o aluno de forma efetiva para que ele conseguisse o conhecimento necessário para passar de ano, tá? O segundo tipo de educador, o professor com autoridade, né? Já é diferente do autoritário. O professor com autoridade é aquele que exige com compreensão. E ele exerce o controle através do diálogo, estimulando a diversidade de pensamentos e a troca de informações, né? Já falei muito sobre isso nos slides anteriores. Então, é aquele professor que por ele mesmo, pelo conhecimento adquirido durante sua carreira, os alunos têm ele como uma autoridade Pessoal, estão me ouvindo? Tem um barulho aí. Juliano, pode continuar, já coloquei mudo da pessoa aqui. Ah, tá bom, obrigado. O terceiro, professores permissivos, tá? É aquele professor que se submete aos desejos dos alunos, que concede com frequência exceções. É aquele professor que tudo pode, tá tudo liberado, tá? Eu não vou nem entrar nesse mérito desses professores aqui. Se tem algum aqui na sala, me perdoem por isso, tá? Você não vai conseguir, infelizmente, passar nada para o seu aluno, ele vai estar lá para ganhar nota. Os professores rejeitadores e negligentes, aqueles professores que investem pouco e esperam quase nada do aluno e que não dá a mínima para o aluno, né? Esse tipo de professor nem deveria existir, tá? Não deveria existir. O objetivo de um professor é tornar um aluno um cidadão melhor, é tornar um aluno um profissional gabaritado. A gente tem que ter isso como objetivo. O nosso objetivo é: meus alunos serão bem-sucedidos, né? O que depender de mim, enquanto transferir conhecimento para esse aluno, será o meu máximo, tá? E, por último, o educador empreendedor, que é aquele que possui autoridade moral advinda do conhecimento e da vivência do bem.
né? É aquele profissional que não se atém somente pelo seu conhecimento adquirido na faculdade, mas o que ele aprendeu durante a vida, o que ele aprendeu durante a sua vida profissional, a sua vida matrimonial, a sua vida fora da empresa, enfim, tá? É aquele professor que possui interesse no aprendizado do aluno e respeita as perspectivas do aluno e se coloca no lugar, né? E estimula a autoconfiança. E, por fim, é criativo. É aquele professor que inova em sala de aula, que traz diferente, traz metodologias diferentes, que estimula no aluno aquele interesse em querer participar de sala de aula, em querer estar junto do professor, estar junto do colega, né? Contribuir para os trabalhos coletivos, tá? Então, a gente precisa, né, fazer o link aqui com esses dois tipos de educadores, o com autoridade e os empreendedores, tá? Os dois, acredito aí, que se completam. Habilidades de um educador, né? Tá muito na moda se falar hoje das skills, né? Das nossas habilidades, hard skills, primeiro, os nossos conhecimentos e habilidades técnico-científicas que nos capacitam a exercer denominadas tarefas, né? É o que a gente aprende em sala de aula, é um dos nossos cursos, a nossa faculdade, a nossa leitura de um livro, a apresentação de uma tese, tá? As soft skills são atitudes comportamentais inatas ou aperfeiçoadas por cada pessoa, né? A nossa inteligência emocional, ou seja, é aquilo que eu sou por essência. Eu preciso fazer esse link entre o que eu sou por essência versus o que eu aprendi, né? Potencializar as minhas qualidades e minimizar os meus defeitos, né? É claro que zerar, a gente nunca vai conseguir zerar os nossos defeitos, né? Vamos ter imperfeições ao longo da vida, mas a gente tem que ter consciência de o que é a nossa imperfeição e trabalhar para que a gente não transfira essa imperfeição para o aluno e dentro de uma sala de aula. Habilidades aí, tá? O professor, ele tem que, primeiro de tudo, já falei muito sobre isso, foco no aluno. Nosso principal foco é o aluno, sempre. Possuir criatividade, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tive um módulo semestre passado, no Senai de Aparecida, em que o meu módulo era comportamento do consumidor. Eu levei todos eles para dentro de um shopping. Minha aula foi dentro de um shopping, entendendo como era feito, como o consumidor atuava frente a uma compra. Tá? Então, a gente precisa ser criativo. A sala de aula, o aprendizado não se dá somente dentro de uma sala de aula, né? Em quatro paredes. Não, vamos para um parque, vamos para uma Coca-Cola, vamos para uma drogaria Santa Marta, aprender lá com os profissionais da área. Então, a gente tem que ser criativo, né? Voltando mais uma vez para firmar o conhecimento do aluno no que está acontecendo hoje, né? O que está acontecendo hoje, o aluno não quer saber mais o que aconteceu há 20 anos atrás, né? Ele precisa ter conhecimento do que as empresas hoje querem. E nós, enquanto instituição, temos que saber quais são as necessidades da empresa. O Senai faz muito bem isso, né? Faz muito bem isso no sentido de buscar a necessidade dos profissionais, de fazer pesquisa com os diretores de empresa, para saber que tipo de profissional as empresas estão buscando, né? E não só a instituição, mas o professor. O professor tem que fazer essa ponte, o professor tem que entender que o que ele aprendeu há 20 anos atrás pode não ser mais utilizado, tá? Quem imaginaria que nós viveríamos numa pandemia como esta? Nunca, nem passou na nossa mente. Algum livro falou disso para a gente? Não. Então, isso deixa a gente muito claro, no sentido assim, a gente todo momento tem que estar renovando o nosso conhecimento para o que está acontecendo hoje. É isso que faz a diferença, né? Quando você está em sala de aula explicando algo, o aluno fala assim, professor, eu vi isso hoje lá na minha empresa. Isso é maravilhoso, né? No sentido que a gente está atualizado, a gente está antenado no que está acontecendo hoje no mercado. Aprendizado, atualização constante, como eu falei anteriormente, tá? A gente sempre tem o que aprender, então é muito importante
A gente sempre está se atualizando, por mais que seja via internet, né? Essa pandemia trouxe para a gente aí uma oportunidade única, né? Só eu fiz 46 cursos durante a pandemia, todos online, todos de graça. Então, é muito importante a gente atualizar. Né? É claro que essa atualização depende muito do nosso esforço, da nossa dedicação, né? De abrir mão do nosso final de semana, de noite de sono, de descanso, né? Para que a gente possa se atualizar. Mas é muito gratificante quando essa nossa atualização impacta na vida de um aluno. Isso não tem preço que pague, né? Eu costumo falar que professor não é profissão, é vocação. A gente tem que ter vocação para querer ensinar, para querer ajudar os alunos, para querer fazer a diferença nos alunos. A gente tem que ter a ambição de ser lembrado. Eu quero ser lembrado como um professor que fez a diferença para os meus alunos, né? Eu acredito que todo professor deveria ter essa ambição, né? De ser lembrado como um bom profissional, como um professor que ajudou o aluno a ter os seus objetivos alcançados, tá? Então, um aprendizado, uma atualização constante é muito importante. Adaptação, a gente precisa se adaptar a todo momento, né? Quando que a gente imaginou que a gente passaria do dia para a noite para o mundo digital? Todo mundo teve que aprender automaticamente. Ou você aprendia ou você estava fora do mercado. Professor que não sabia mexer com o computador, para ele se manter, ele teve que aprender a dar aula online. Né? Ele teve que aprender a mexer com tecnologia. Então, a adaptação é muito importante, tá? É claro que todos nós fomos pegos de surpresa e a gente aprendeu na dor, literalmente, né? Só que isso deixou um recado para a gente, né? No sentido assim, ou você se adapta, ou você está fora do mercado. Né? Eu acredito não, 100% de todos os profissionais quiseram se adaptar. Quiseram se adaptar porque ninguém quer ficar fora do mercado. Ninguém quer perder o seu espaço, né? Quinto aí, paciência, gente. Muita paciência. Mas muito, não é pouca, não. Né? Mexer com gente não é fácil. Eu tenho total consciência disso. Porém, é essa vida, né? Aluno, funcionário, colaborador, é igual filho. A gente não descarta filho porque ele é agitado, é nervoso, é isso, é aquilo. Não, a gente tem que ter paciência, tem que ter como objetivo nunca desistir. Nunca desistir. Né? Eu sei que parece utopia eu estar falando assim, né? Mas a gente tem que ter o controle emocional para não perder as estribeiras, né, dentro de uma sala de aula. Porque tem momento em que a gente pensa em desistir, tem momento que a gente pensa em dar uns tapas na orelha de um aluno, né, só à vontade, pelo amor de Deus. Mas é a paciência e é o nosso desejo aí de fazer diferença que nos impede, né, e que nos dá o rumo para a gente não perder a paciência dentro de uma sala de aula, tá? Saber mexer com tecnologias. É importante a gente mais. Eu quis colocar essa tela aqui, já partindo para o final, gente, para a gente poder imaginar, né, se colocar na posição de aluno e introspectar a dúvida de um aluno quando entra pela primeira vez numa universidade, numa faculdade. Né? O que eu estou fazendo aqui? O que vai ser da minha vida? Que caminho eu vou tomar? Será que eu escolhi o curso certo? Será que eu escolhi a faculdade certa? Né? É um turbilhão de dúvidas, um turbilhão de confusão dentro de um aluno. Eu falo isso porque eu tive isso. Na minha época de faculdade, eu fiz o teste vocacional. Não sei se vocês lembram disso, se alguém fez isso, né? Para poder me falar o que eu tinha aptidão para poder estudar, né? Hoje, qual que é o critério que é utilizado para os alunos escolherem o seu curso, né? Muitos dos pais que falam, não, você tem que fazer isso, meu filho, né? Muitos
recebem a herança dos pais, principalmente em alguns casos, né? Pai que é médico, costuma o filho ser médico, pai que é advogado, costuma colocar o filho para ser advogado, né? É nosso papel, como professor e como instituição, dar o suporte psicológico para esse aluno, no momento em que ele entra numa faculdade, principalmente no primeiro ano, principalmente quando ele está saindo ali do ensino médio e entrando numa nova fase da sua vida. Então, é nosso papel se colocar na posição de aluno, tá? A gente ver, a gente sentir a dificuldade do aluno e ir lá, você está precisando de alguma coisa? Você tá perdido? Você precisa de suporte? Sabe? Isso faz tanta diferença, gente. Isso faz tanta diferença. O aluno se sente ancorado, ele se sente apoiado, né? E muito frequentemente, né? Em 100% das vezes, ele nunca vai esquecer de você. Quando você dá esse suporte psicológico para ele. Nós vivemos hoje, já partindo para o fim, tá, pessoal? Sei que vocês estão cansados aí já de ouvir. Partindo para o fim, nós estamos na era da experiência, tá? Onde a competitividade e os avanços tecnológicos, o aprendizado tornou-se uma relação baseada em trocas, né? E desta forma, tem-se como elemento central o ser humano e as suas necessidades. O que você tem para me dar, eu troco por isso, né? Antigamente a gente falava de permuta, né? O que eu tenho de necessidade versus necessidade do que eu quero trocar, né? Ou seja, 2 princípios básicos, em um primeiro momento, devem ser considerados. Os alunos querem ser bem recebidos fisicamente, né? Ou seja, ele quer uma sala de aula legal, ele quer uma sala de aula confortável, né? Ele quer ter acesso à tecnologia dentro de uma sala de aula. E o segundo, os alunos querem ser bem recebidos emocionalmente, como eu falei anteriormente, tá? O bem-estar emocional, ele quer se sentir acolhido, ele quer se sentir em casa dentro da faculdade, tá? E é nosso papel fornecer a ele isso, né? Fornecer a ele tanto o bem-estar físico como o bem-estar emocional. Ainda dentro da era da experiência, não basta apenas oferecer um bom produto ou serviço, é preciso surpreender, né? A grande diversidade de cursos, de universidade, de instituição que está no mercado é gigantesca. Todo dia aparece algo novo, né? O que vai ser diferente? O que o Senai, o que o professor do Senai pode oferecer de diferente para esse aluno, né? Então, a gente precisa surpreender, sair do óbvio, sair do mesmo, sair daquilo que todo mundo está fazendo, né? A gente costuma falar o efeito manada. O que todo mundo está fazendo é o básico. A gente precisa agora surpreender, a gente precisa ser diferente, né? O algo a mais, o up que o aluno tá esperando. Então, é muito simples, a gente precisa fazer muito, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma coisa que o Senai faz muito diferente das outras, visita técnica. Visita técnica é algo que o aluno gosta, é algo que é diferente para o aluno, e que, ao meu ver, não é difícil conseguir visita técnica. Claro que precisa de um esforço do professor, né, em costurar ali um acordo, em conciliar agendas, enfim, mas esse é o nosso papel, né, fazer essa mediação. Então, pensando em algo simples, dinâmico e surpreendente, e que, de fato, traga valor aos alunos, e os faça enxergar em nós, docentes, tá? E em nossa instituição, alguém que verdadeiramente se preocupa com eles. Convide a sua instituição e seus colegas, sabem, todos juntos em algo criativo, e que siga essa linha de surpreender o aluno quando ele menos. Esse é o segredo da efetividade de um professor e de uma universidade, é surpreender o aluno. É surpreender o aluno. Gente, eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar, né? Alguém tem alguma pergunta, alguma sugestão, alguma crítica? Alô, estão me ouvindo? Boa noite. E aí, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Pode abrir o microfone.
Olá, boa noite. Juliano Borelli? Boa noite, ele. É a Terezinha que está falando, tudo bem? Grande professora Terezinha da FATESG. É um prazer ter você aqui com a gente, tá? Professor, estou muito feliz. Em primeiro lugar, assim, te parabenizo muito. As palavras assim foram certeiras, né, pedagogicamente, e com certeza você soube alcançar o objetivo da sua fala. Agradeço também de todo o coração ao Pedro, a Miss Clay, que nos proporcionou esse momento, e a nossa supervisora que fez com que esse momento também acontecesse. Um momento de grande compartilhamento de experiências, né, de conhecimentos e informações. Um grande abraço para todos, tá? E um excelente semestre de 2020 /2. Tudo de bom e muita saúde para todos. Juliano, Oi, Eliane, Eliane. A culpada de eu estar aqui hoje, viu? A Eliane que é a culpada. Se vocês não gostaram, briguem com ela. bom, primeiramente agradecer pelo conhecimento transmitido, pelas dicas, né? Compartilhamos muito, né, esse assunto, somos apaixonados pelo assunto, e também agradecê-lo pelo convite, que foi gentilmente e carinhosamente aceito. Então, muito obrigado por aceitar. Sei que você tem muitos compromissos. Estava viajando, né, esse final de semana, Eliane, está cansado, e muito obrigado por ter aceito o meu convite. Eliane, Terezinha, obrigado pelas palavras aí. Mais alguém? Eu vi que a Valéria Elias também tinha ligado o microfone. Quer falar alguma coisa, Valéria? Na verdade, parabenizar, né? Porque eu achei, assim, excelente. pronto, acho que eu voltei agora, gente. As nossas experiências, a gente vê, criar novas expectativas, pegar as dicas, é muito bom. E realmente a gente teve que se virar, né? Para poder adaptar as mudanças que não eram previstas. Parabéns, Borelli. Então, gente, é isso aí. Juliano, muito obrigado pelas palavras, né? Faço da palavra do pessoal aí a nossa. Fico muito feliz aí pela sua participação. Agradecer seu convite, né? Você já veio aqui outras vezes, falou com os alunos, o pessoal gostou bastante. Você sabe que as portas estão abertas, né? A hora que você quiser vir aqui, por conta própria também, não só pelo convite, venha, né? Falar uma palavrinha para a gente. Foi muito bacana, eu acho que igual eu falei no início, o pessoal está sentado, está ouvindo atenciosamente, porque a gente está precisando de palavras de motivação nesse momento, está precisando dessa palavra, né? O pessoal tem uma noção de mundo, você que tem essa noção de indústria ajuda bastante, e que eles possam levar essa realidade para a sala de aula, né? Essa motivação para a sala de aula, que a gente tem um aluno que é, como você falou, muito imediatista, quer sempre novidades, e quem está nessa profissão hoje tem que estar buscando novidades sempre, né? Exatamente. Não só nessa quanto outras, né? Porque uma pessoa que faz a mesma coisa o tempo inteiro, a gente troca por robô. O programa ele vai fazer a mesma coisa o tempo inteiro. Exato. Então a gente precisa de ter seres pensantes aí para estar atuando no mercado e trazendo inovações sempre. Obrigado, Pedro. Obrigado, Eliane. Obrigado, professora Terezinha, pela oportunidade, tá bom? Desejo aí vocês um excelente restante de evento, tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Obrigado, obrigado.
Pessoal, então, para dar continuidade aí, na nossa segunda parte da capacitação hoje, a Adriane e eu vamos falar um pouquinho para vocês sobre preenchimento diário. Quase nenhuma novidade, na verdade, é mais do que você já tem de conhecimento rotineiro e um pouco de conscientização, né? O trabalho continua da mesma forma, nesse momento, os preenchimentos devem continuar da mesma forma, inclusive melhores, né? A gente teve um grande avanço nesse primeiro semestre, nossos números, eu falo enquanto números pedagógicos, melhoraram bastante, e a gente vai continuar acompanhando você. Então, a ideia agora é passar um pouquinho para vocês dessa ideia do que é esse preenchimento, de um modo geral. Aí, a Adriane é a pessoa hoje que está à frente desse processo e vai falar um pouquinho com vocês, e eu vou dando meus pitacos aí, tá? Uma boa noite para vocês nessa segunda parte da tarefa. Pessoal, boa noite. Eu vou falar um pouquinho da parte prática do que vocês fazem, né? E da importância que tem o diário para o aluno, porque é através do diário que a gente vai ter toda a vida escolar do aluno. Se o aluno precisar de uma documentação, a gente consulta o diário para ver se ele realmente tem frequência, se realmente ele está matriculado. E a questão também da evasão, que a gente está, de março, mais ou menos, a gente está fazendo um controle através dos diários das evasões, para tentar diminuir ao máximo. Então, a gente quer tentar conscientizar vocês da importância do preenchimento diário, ou, no máximo, assim, em 48 horas após o final da aula, para poder estar fazendo esse preenchimento, para a gente estar podendo fazer esse acompanhamento de evasão. Como a gente sabe, a gente não está podendo perder aluno, porque a gente está numa situação bem crítica, né, ultimamente. Eu vou fazer a parte bem prática mesmo do preenchimento do portal do docente. Caso for tendo dúvidas, vocês quiserem me interromper. Eu criei uma turma fictícia, com os alunos fictícios, e linkei o Pedro como docente. Como eu não tenho acesso ao portal, eu tive que pegar a senha de alguém. Tá aparecendo pra isso? Desajeito com a tela. Aí aqui, ele está linkado no componente ou unidade curricular de acionamentos eletroeletrônicos, que teve início dia 1º/7 e finaliza hoje. Aí aqui, quando você abre o portal do docente, tem várias abas. Home, você volta, que aqui vai estar aparecendo todos os diários. No caso dele, como só está linkado esse, aparece só um. Aqui tem um post-it, mais ou menos, que você pode colocar anotações de lembretes. É um controle seu. Ninguém tem acesso a isso. É dentro do seu portal, só você vai ter acesso. Os códigos aqui, ó. Falar contatos. Aqui fala o número do evento, o nome do curso e o número da turma. Essa aqui foi a segunda turma de 2019, e se o componente foi encerrado. Como ele está encerrando hoje, ele já aparece como encerrado. Esse último fechamento aqui não consta, é a homologação, que mais um pouquinho para frente eu vou mostrar na onde que você faz esse fechamento. Aqui, quando você clica no componente que você quer fazer o lançamento, vai aparecer as informações do evento, que é o nome do curso, o evento, carga horária, componente, o turno, o início e o término do componente e a unidade. Aí aqui, Mundo Senai, ele te joga para um outro site com informações do Senai. Informações, basicamente, também é isso aqui, as informações do curso. Na frequência. A frequência sempre vai aparecer aqui o ano que você tá, né? E o mês que você quer fazer o lançamento. Aí você sempre filtra, se não for o mês que já aparecer aqui. Aí aqui vai estar aparecendo o nome do aluno e os dias que tá agendado. E aqui você pode correr a barra, que ele vai até mais adiante. Quando o aluno aparece com esse Nzinho aqui, é porque ele foi matriculado somente após essa data. Por exemplo, aqui, até o dia 12, ele não estava matriculado. Ele só vai começar a levar presença ou falta a partir do dia 13. Então, sempre que vocês verem algum aluno com esse Nzinho, é porque ele não estava matriculado até essa data. Aqui... Uma observação interessante, pessoal, aí, ó, o caso dessa aluna que não tinha sido matriculada. O papel do professor nesse momento aí, ó, é não entregar nenhuma atividade para esse aluno, não passar nenhuma atividade para ele e solicitar que ele vá na secretaria resolver a vida dele.
Enquanto o aluno não tem a vida escolar resolvida, o nome dele não aparece no diário, ele não pode ser seu aluno. Lógico que a gente não vai expulsá-lo da sala, né? Mas que você solicite que ele vá na secretaria, não deixe ele fazer nenhuma atividade. Por quê? A partir da hora que você deixa ele fazer uma atividade, que ele entrega uma atividade, ele tem um documento que comprova que ele é um aluno, mesmo sem pagar, tá? E a gente já teve vários casos, não estou falando de um, estou falando de um monte mesmo, de alunos que chegam no final do semestre para fazer a matrícula. Como é que esse aluno ficou um semestre inteiro na sala de aula e o professor não avisou nada para ninguém, não passou para a secretaria, tá? Peça um feedback, se ele for na secretaria e voltar, peça para ele um documento que comprove que ele resolveu a vida dele na sala de aula, tá? Agora, durante essa pandemia, por exemplo, a gente está tirando o nome dos alunos que não estão com a vida escolar efetiva da plataforma. Então, o seu aluno que não está na plataforma ou não está no diário, ele tem que estar nos dois. Se ele não tiver em algum dos dois, pede para ele procurar a secretaria o mais rápido possível, porque a vida dele não está regularizada, ele não pode ser seu aluno, ele não pode continuar assistindo a aula. Tá bom? Pode continuar, Adriana. Aqui também a gente tem essa opção aqui de semanal, que a gente pode escolher só a semana que a gente quer, né? Fazer o lançamento do conteúdo e frequência. A gente também tem diário, quando o aluno chega atrasado, por exemplo, você consegue lançar somente uma falta para ele nesse dia. Aí é 1 hora só. Se você lançar em todas, aparece como se fosse falta no dia inteiro. Aí aqui, você, após o lançamento da frequência, que é o que a gente está querendo frisar bastante, é que tem que ser feito diariamente, justamente por causa desse controle que a gente está fazendo. Quando o aluno recebe 3 faltas seguidas, 3 dias consecutivos, a gente está recebendo um relatório para a gente estar entrando em contato com ele, para saber o motivo dele não estar vindo esses 3 dias seguidos, se é por motivo de saúde, se realmente ele desistiu. Para a gente tentar ao máximo reter esse aluno, tentar não deixar ele chegar aos 25% sem a gente ter conseguido fazer nada, sem ter nenhum contato com ele. Então, é justamente por isso que a gente precisa que vocês preencham diariamente esse diário, né? O próprio nome já diz. E aqui, após você fazer todo o lançamento da frequência, você vem em sala. Às vezes você também quer fazer alguma consulta, você pode vir imprimir, que é que vai aparecer o documento, que você pode consultar o que foi lançado. Em PDF, ele abre, aí aparece os pontinhos são frequência, os pontinhos são frequência, o Fzinho quer dizer falta, o N, igual eu falei, ele não estava matriculado até essa data, e aqui a carga horária que foi feita, realizada, né, e questão de falta também. Aí, após o preenchimento do diário, feito no dia mesmo, né, a gente passa para o conteúdo. Qual a importância de preencher o conteúdo diariamente também? É através do conteúdo que a gente está controlando a regência do docente. É ela que vai me falar qual é a carga horária que está preenchida do docente. Então, o ideal é que o docente também preencha o conteúdo diariamente. Não deixe só para o final da semana ou para o final do mês, como está acontecendo bastante. Aí você vem no ícone de conteúdo, também vem as informações do diário, né? Aí no conteúdo ministrado. O que eu coloco no conteúdo ministrado? São as capacidades e o conhecimento que ele adquiriu naquele dia de aula. Eu venho aqui, altero e vou no plano de curso, né? Achei já. Vou no plano de curso, copio a parte do conhecimento. Onde disse? Deixa eu voltar. Aqui. Venho aqui na capacidade, no conhecimento, copio e colo lá no conteúdo. Como que eu boto lá? Aqui. Na observação, o que eu coloco na observação? Principalmente quando o diário é compartilhado, eu preciso colocar quem que deu aula naquele dia. Às vezes porque o docente é extra-quadro, ele depende desse preenchimento para receber. Então, o ideal é que em todas as observações seja colocado quem foi o docente que deu aula naquele dia. Aula ministrada por...
Adriana, Pedrinho. E na observação também, você coloca todo tipo de ocorrência que teve na sala de aula. Se o aluno saiu mais cedo, às vezes se você aplicou uma recuperação, o aluno não compareceu, se foi aplicada uma prova naquele dia, se foi liberado mais cedo por causa desse dia de prova. Então, aqui é o campo que vocês vão colocar todo tipo de informação para resguardar vocês. Após esse preenchimento, você vem e salva aqui nesse campinho abaixo aqui. Da mesma forma como a frequência, você consegue também visualizar todo o conteúdo que foi preenchido. Aí aqui aparece todo mês. Aninha, deixa eu te interromper. Sim, quem é? Sou Rodrigo Feitosa. Sim. Adrianinha, nesse caso aí, eu até mandei aqui, ó, nesse comentários aí, preencher o nome do instrutor que deu a aula, somente se for 2 ou mais instrutor, obrigatoriamente tem que estar colocando aí, mesmo que seja só um instrutor. O ideal é que seja obrigatoriamente quando tenha 2 docentes. Se for só um, não é obrigatório. Então tá, Joia. Só isso. Obrigado. Desculpa aí, tá? Não, beleza. Rodrigo, vale ressaltar que, às vezes, como no diário não aparece o nome dos professores que estão ministrando, sempre procurar o instrutor orientador responsável da área para saber da sua aula, quem está ministrando, se é só você, certo? Porque, às vezes, como não aparece o professor, né, o pessoal esquece de preencher e aí, lá no final, a gente fica sem saber quem é que ministrou a aula naquele dia. Tranquilo. Nossa entrada e saída já falou isso pra gente lá, nossa I.O. Exatamente. Ou no cronograma também consta isso. Obrigado, valeu, até mais. Outra questão também é quando tem o diário ele é compartilhado e o docente ele é um docente do quadro e um extra quadro. Quando o docente do quadro não faz o preenchimento do diário dos dias que ele deu aula, o docente extra quadro é prejudicado porque o conteúdo tem que estar preenchido total do mês e não só parcial. Então, ter esse zelo de sempre que for diário compartilhado, por mais que seu pagamento não dependa do preenchimento, o de outra pessoa vai depender. E ele vai ficar parado enquanto você não fizer o preenchimento. Então, a gente pede bastante atenção nesse sentido também. Aí, depois que você salvou o conteúdo, o que a gente faz? Volta aqui na frequência. Aí, se eu tiver certeza que a frequência está tudo preenchida, eu não vou fazer mais nenhuma alteração. Se o conteúdo está todo preenchido, eu também não vou fazer mais nenhuma alteração. Eu venho aqui e clico no fechar diário. No último dia do mês, do último dia do componente. Assim que ele fechou, se eu tiver certeza que ele foi, já não vai fazer mais nenhuma alteração, eu clico aqui em fechar diário. Aí você vem aqui, quando você clica, vai aparecer para você filtrar. Você conseguiu lançar a nota depois? Aí eu venho aqui no ano e o mês que eu quero fechar ele. Todo mês, no último dia que aconteceu o componente, você tem que fazer esse procedimento. Aí, é o último dia, é o último mês para eu lançar a nota. Vai acabar, não vai ter mais esse componente. Então, eu vou ter que lançar a nota também. Então, eu venho na aba de notas. Aí, a nota é de 0 a 100, sem ser número fracionado, né, com vírgula. E nota entre 40 e 59, o aluno tem direito à recuperação. Nesse primeiro semestre, a gente teve bastante dificuldade, porque muitos docentes não estavam fazendo a recuperação com os alunos. É outro ponto importante para ficar sempre atento. Se o aluno tem média entre 40 e 59, obrigatoriamente ele tem que ter recuperação. Se ele não apareceu no dia da recuperação, se ele não te procurou nem nada, aí é aquela questão, tem que ser lançado do zero e colocar a observação no verso do diário. Aí aqui na nota, eu venho aqui embaixo e alterar, né? E lanço a nota que compete a cada aluno. Às vezes também acontece muito, às vezes tem mais de uma aba para o curso, os professores esquecem de vir aqui e dar seguimento para lançar para os outros alunos. Então, também prestar bastante atenção, dar uma última conferida antes de salvar. Lembrando, pessoal,
que recuperação é um direito do aluno, avaliação é um direito do aluno, certo? Então, mesmo que ele perdeu uma prova, uma atividade avaliativa no dia, ele tem até 48 horas para solicitar na secretaria uma segunda chamada. É direito do aluno. Se vai pagar ou não, a secretaria sabe os critérios para isso. Geralmente, o aluno que tem comprovação por que ele não veio, né, no dia da avaliação, ele não paga por essa segunda chamada, mas é um direito do aluno. Ah, eu não vou dar a segunda chamada. Se ele foi na secretaria, ele tem um requerimento, né, e ele tem um documento que comprova que ele tem que fazer a segunda chamada, o professor tem que aplicar a segunda chamada, tá? E a mesma coisa, se a nota dele for entre 40 e 59, ele tem o direito à recuperação e tem que ser aplicado. Se o aluno optou em não fazer a recuperação, aí é diferente, tá? A nota tem que ser lançada como 0, tá? E colocar na observação que a recuperação foi concedida, mas o aluno não se apresentou. Perfeito? Então tem que estar claro, não é, por exemplo, o aluno não fez recuperação, então não precisa lançar nota. Precisa, tem que lançar 0, tá? Para mostrar que o aluno não foi fazer a atividade. Não adianta simplesmente deixar em branco, para a gente não resolve. Que eu não fico sabendo se o aluno foi ou se não foi. Beleza? Então a pergunta do Rodrigo... já respondemos já. Aí após o lançamento das notas, você vem aqui no rodapé e salva. Da mesma forma, se você tiver certeza que fez o lançamento do conteúdo, da frequência, da nota, você clica no fechar diário, que no caso é a homologação. E após esse lançamento, você tem que pedir validação. No caso, você pode enviar um e-mail para mim ou então enviar um WhatsApp, que eu tenho aqui da unidade também. Assim que eu chego na unidade, eu já olho. Se tiver alguma solicitação de validação, eu já faço na sequência. Então, nunca esquecer esse pedido de validação, porque se você não pede essa validação, o aluno fica com vida escolar aberta. E acontece o bloqueio da produção, que é 48 horas após o fechamento do componente. Então, o ideal é que assim que seja feito o lançamento da nota, você já vem e solicite. Ou pode vir aqui pessoalmente, as meninas também têm acesso a essa validação. Ou me manda um e-mail que no dia seguinte, ou se eu já estiver aqui, eu já faço essa validação, para o aluno não ficar prejudicado. Aqui, em outras abas, deixa eu só voltar aqui, informação. Aqui, ó. Quando você faz aquela homologação no cadeado, o diário aqui aparece como homologação, quer dizer que ele está fechado, então você não precisa fazer mais nada para ele, além de pedir a validação. Aí, às vezes, aqui também tem umas outras recursos que você pode estar acessando. Alunos, aqui vai ter quase todos os dados do aluno, que no caso é o nome completo e o e-mail. Não, antigamente tinha o telefone, né? Mas no caso da necessidade do telefone, você pode estar vindo aqui no Pedagógico que a gente disponibiliza para você. No mural aqui são alguns avisos, mas no caso aqui não tem nenhum. E no mais é isso. Alguém tem alguma dúvida quanto ao preenchimento, Ricardo, a sua pergunta é muito interessante. Ricardo Robson Luziana perguntou que ele tem uma dificuldade em achar os nomes certos para a metodologia, né? Nesse caso, tá, Ricardo? É a pergunta para o terceiro dia, para a nossa roda de conversa sobre o plano de ensino. Então, guarda ela aí, para você perguntar para a gente aí no dia da roda, perfeito? Rafael Ferreira perguntou em relação à frequência das aulas remotas para o segundo semestre, como irá proceder? Muito bem perguntado aí, Rafael. O seguinte, a gente estava com uma orientação do início da pandemia, né, que devido à dificuldade de acesso, falta de plataforma, a gente tinha que dar presença para todo mundo, tá? A partir do segundo semestre não tem isso mais, na verdade a aprendizagem até já adotou isso. O aluno que não está fazendo nada, que não procura o professor, tá? Tem que lançar a falta para ele, até mesmo que funciona como um meio da gente procurar esse aluno para saber por que ele não está acompanhando as aulas, tá? Então, você viu lá que na semana o aluno não acessou, não procurou você, não fez atividade, é falta naquela semana para ele, tá? Nos avisem aqui no Pedagógico, tanto nós aqui do Roberto Mande, as outras unidades que estão assistindo também, FATESG, o IB, tá? Procure o seu Pedagógico e avise, certo? Desse aluno que não tem frequentado a plataforma, não tem assistido às suas aulas remotas, perfeito? Então, agora, a partir de agora, o aluno que não está vindo, certo? Não está assistindo às suas aulas, tem que levar a falta, para a gente fazer esse controle, perfeito? O Takio fez a mesma pergunta,
né? É isso mesmo. E assim, igual eu falei para vocês anteriormente, nós vamos continuar com esse procedimento, vai continuar com as aulas remotas, utilizando a plataforma, certo? Até que saia a liberação do governo estadual. Tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Tá muito claro isso, certo? Porque assim, a gente entende que se vocês estão entendendo, tá sabendo como é que funciona, a gente não tem motivo mais para estar cobrando esse professor estar preenchendo diário, né? Eu quero... Pedro. Oi. Oi. É o seguinte, no caso a Quem tá frequência vai ser só o Kleber. Ah, Kleber. Perdão. Boa noite, Kleber. Tudo bem? A frequência vai ser registrada na aula, né? No caso, o aluno que só tem a disponibilidade de assistir a aula depois, também vai ganhar frequência, vai ser por atividade, tipo igual no semestre passado? Então, esse caso é particular, né? Vamos dizer assim, o aluno que você sabe que está fazendo as atividades, aí ele não leva falta. Nós estamos falando daquele aluno que nunca te procurou, nem te avisa que ele não pode assistir a aula naquele momento, certo? Que não está fazendo atividade, esse merece a falta. Agora, se você tem ciência, por exemplo, que o aluno está fazendo atividade, que ele assiste a aula em outro horário, porque ele não pode assistir naquele momento, ele está participando das atividades, da forma dele, mas está participando. Então, ele não leva a falta. Perfeito? Agora, aquele cara que nunca te procurou, nunca fez nada, é falta, gente. É perceber a falta, até mesmo para a gente poder passar essa orientação para ele. Às vezes ele nem tem a senha da plataforma, ele não consegue acessar a plataforma, ou está com alguma dificuldade. Quando a gente entra em contato com ele, né, a gente tenta sanar essa dificuldade dele. Perfeito? Adriano vai dar só uma continuidade aí. Esse aqui é o relatório que a gente recebe ele semanalmente. Que é os alunos que recebem, igual eu falei, quando é preenchido diariamente, todo dia, e o aluno recebe 3 faltas seguidas. Esse relatório chega para a gente com o número da turma, o nome da turma e quais os dias que ele levou falta dentro daquela semana. Aí aparece o nome do aluno e o contato, o telefone para a gente fazer contato. Então, tá aí a importância de vocês estarem preenchendo diariamente mesmo a frequência, para a gente poder tentar resgatar esse aluno e evitar que ele tenha uma evasão, sem ao menos a gente ter tentado ver o porquê dele não estar dando uma continuidade ao curso. Um detalhe aí agora é a questão do... então o professor pensa assim, se vocês recebem esse relatório semanal, eu preciso estar passando o nome do aluno? Às vezes você já entrou em contato, tem ciência por que ele tem faltado, você agiliza o trabalho pedagógico. Então, é interessante passar antecipado o nome desses alunos que têm faltado, até para a gente tomar uma medida mais ágil, porque esse relatório é semanal, ele vem toda segunda-feira. Mas e o que aconteceu no decorrer da semana que você já tem ciência, né? Não custa nada mandar um e-mail, né, para o pedagógico avisando, fulano de tal não está vindo nas minhas aulas, fulano de tal não está assistindo minhas aulas, certo? Para a gente já tomar as medidas corretivas mais ágeis e evitar o índice de evasão. Beleza? Ronaldo, aquele texto continua até segunda ordem, porque até então as aulas estão suspensas, né? Até o final de agosto, né? Isso. Então, pode continuar todos os docentes fazer aquela inclusão daquela observação. Adriane, está me ouvindo? Tô. Tacílio? Boa noite. Boa noite, Adriane, boa noite, Pedro, boa noite aos colegas, né? Já que eu estou aqui remotamente, aqui distante de vocês. Adriane, com relação ao diário, esse documento que eu preencho todo mês para poder mandar dos alunos foi feito pela prefeitura, não foi? Não foi pelo Senai. Não tem como você desenvolver um documento aí com condições maiores, por exemplo, para poder colocar a falta, colocar o fechamento, a nota. Pelo que eu te mando um documento que ele é totalmente arcaico, né? Então, foi feito lá pela prefeitura. Não está aí mais o Pedro aí, às vezes vocês conseguem fazer um documento melhor, até que para poder colocar observação atrás também, né? Porque o documento que me passam lá, não tem nem como colocar observação. E eu ainda tenho as dificuldades também, que lá não tem internet, não tem nada para poder estar falando diretamente com vocês. Tá bom? Tá, Silvia, posso tentar fazer, assim, questão de conteúdo e observação. Você sabe que tem aquela dificuldade de entra aluno, sai aluno até o último dia do mês, praticamente.
Então, a questão da frequência é mais complicado, como a gente já teve bastante problema, mas a questão do conteúdo e da observação tem como eu disponibilizar, sim, um documento de Word para você estar fazendo, preenchendo para a gente. Isso. Tem pelo menos aí em cima também que eu preencho os dias, as datas de caneta, às vezes fica maior, fica menor, fica fora do quadrante, e colocar lá para mim os dias, né, para poder acompanhar os dias também, que esse documento aí, quando eu pego ele assim, eu falo, gente, eu estou muito além da caverna aqui, viu? É porque muda muito aluno, né, e eles vão ajustando, mas pode deixar que a partir de quando retornar às aulas eu envio para você. Então tá bom, eu agradeço, obrigado Pedro, obrigado. Obrigada. Gente, mais alguma dúvida? Quem preenche diário no final do mês tem alguma dúvida? Entendeu que não pode deixar para o último dia do mês para preencher diário? Que esse controle vai começar a ser feito mais severo para a gente poder acompanhar esses alunos, né? E dar uma informação real do que está acontecendo com o aluno. Adrianinha. Sim. Deixa eu só fazer outra pergunta, Rodrigo Feitosa. Nós entendi que tem que ser diariamente o preenchimento do conteúdo. Ô, Tarsila, você tá bonito com essa careca, hein, bicho? Deixa eu te falar. Eu tenho que terminar a aula, quando for aula presencial. Eu posso terminar a aula, por exemplo, a meia hora antes. Aí, se eu terminar essa aula meia hora antes para preencher diário, por exemplo, o aluno, já fui questionado sobre isso, e o aluno fala assim, pô, eu tô pagando vamos colocar aí no período da manhã, de 7h30 às 11h30. Parar meia hora antes eu não aceito, não. Tem cara que já me questionou, no período da tarde é a mesma coisa, de 1h30 a 5h30. Eu falo, cara, eu vou preencher o diário. Ele fala, não, depois isso aí é extra 4 para você. Isso aí é problema seu, eu tô pagando pela aula de 11h30 ou de 7h30 às 11h30. Como que eu devo proceder nesse assunto aí? Rodrigão, interessante. Ué. Não, é a realidade, não, né? Se o professor comprovar que ele começa a aula 7h30 em ponto, a gente paga uns 15 minutos mais cedo para fazer o diário. Agora, eu desconheço casos aí do professor que começa 7h30 em ponto, que todo mundo está na sala. Não, todo mundo está na sala, Pedro, mas assim, eu começo minha aula lá no máximo com uns 10 minutos lá de atraso, mas aí depois os alunos vão chegando, aí eles ainda tem aquela questão, né? Fala, pô, o cara tá demorando. Fala, pô, o regimento pede pra gente esperar lá 15 minutos, mas não é todos os dias. Imagina se eu for esperar 15 minutos para começar e terminar 15 minutos antes. Aí é 30 minutos no dia aí. Mas enquanto faço uma atividade, não dá para fazer a chamada e fazer o preenchimento do conteúdo, não? Vai. Se ninguém me chamar lá, professor, não entendi aqui, me explica aqui. Aí dá, né? Agora, se alguém chamar, essa é a questão, né? Eu não estou colocando empecilho, não, tá? Sim. De forma alguma, tô não. Sim. É para explicar aí. É só um questionamento que eu tenho, porque às vezes acontece. Às vezes acontece. Não, é porque é o seguinte, Rodrigo, assim, eu acho muito difícil, principalmente hoje o diário que você pode preencher até pelo celular. Celular. Né? Até pelo celular hoje, muito rápido, então. Não dou conta. E aí você tirar meia hora para preencher um diário onde você só vai copiar e colar no plano de ensino, né? E colocar presença ou falta. Não, isso perdão, né? Você vai colocar só falta. Então, assim, é uma atividade muito rápida para parar meia hora antes. Não, é isso. Possível que o professor está 4 horas em sala e está 4 horas dedicado dando aula. Sabe? Porque ele não consegue parar ali 10 minutinhos para fazer um diário. Sabe? Você está perdendo minhas aulas, então, viu, Pedro? Você está perdendo eu fui instrutor, eu não estou falando uma coisa que eu desconheço, não. Certo? E estou falando que você está perdendo minhas aulas, então. Estou precisando de assistir suas aulas, então. Um monte de gente tem que assistir suas aulas. Porque... Era uma motivação a mais para os alunos, você ver. Não, mas assim, eu estou falando nessa questão só para entender. Porque é o seguinte, como hoje está realmente, esse plano de ensino hoje está mais fácil, né? O plano de curso, depois daqueles PSA, daquelas PUC, né?
Eu acho que eles começaram a ter um raciocínio mais lógico para ajudar a gente. Mas vai dar certo, relaxa. Tá, mas é isso aí. Eu acho que é o diário, como eu sempre falei, desde toda reunião que eu converso com o professor, eu já cansei de falar, né? O diário é a nota fiscal do professor. Tá? Então, é o que comprova a atividade que você fez em sala. Né? Por isso que ele tem que estar o mais completo possível, tem que ser preenchido, como o próprio nome diz, diariamente, senão ele chamava mensário. Né? Não, mas a presença é diária. A presença eu faço diário, mas a... exatamente. Pelo menos a presença fazendo diariamente já ajuda bastante. Aí tá sobrando um tempinho, você vai lá e dá o Ctrl+C, Ctrl+V. A desvantagem é que quando você deixa para fazer em outro momento, às vezes você esquece de colocar uma observação que foi pertinente naquele dia de aula. Tá? Não, essa é a questão. Beleza? Eu mas falo assim, em questão, por exemplo, se o aluno chegar atrasado lá, né, depois eu vou ter que abrir novamente o diário. E quando eu abro o diário novamente, é depois do intervalo, que eles estão chegando ainda do intervalo, né? Aí dá prazo, realmente, ali dá prazo, porque você vai lá, toma um café rápido e eles estão ali enrolados no intervalo. Mas, isso aí, valeu. Beleza, obrigado pela participação, Rodrigo. Valeu. Mais alguém, gente, tem alguma dúvida? Deixa eu ler em alto. A Marli está falando, a maioria dos nossos alunos realiza as atividades no tempo deles. A maioria trabalha e às vezes não pode realizar as atividades no horário de aula. Como proceder? Igual eu já comentei, inclusive, acho que foi com a pergunta do Rafael, né? Ou não foi tá aqui, eu não sei, tinha uma pergunta mais cedo sobre isso aí. Você tem ciência que o aluno está fazendo é uma coisa, certo? É presença, o aluno está fazendo, está comprovado, se você tem noção disso. Ele te avisou que não pode fazer naquele momento, que não pode assistir a aula no dia que você ministra, mas ele está fazendo. Tá? É o benefício que o aluno tem de ser remoto, certo? Ele pode fazer, às vezes, na hora que ele quiser. Interessante que ele assista a aula, quem está perdendo e não assistir a aula ao vivo, sim, tá? Mas o aluno que você, às vezes, sabe, ou nem sabe o que aconteceu com ele, ele não está dando sinal, alguma coisa está errada. E a falta vai ajudar nisso aí, porque quando se coloca a falta, a gente vai procurar saber aqui do pedagógico o que está acontecendo com ele. Tá bom? A Silvana perguntando... Ah, tá. Não, ela falou que fecha o diário todo dia. Silvana, isso aí é uma política da unidade. A Luciane me comentou aqui no WhatsApp, inclusive. Eu achei até interessante, tá? Quem quiser, gente, o diário pode ser fechado todo dia. Vai lá no diário e fecha ele todo dia. Até mesmo para evitar que você esqueça. Então, preencher o diário, vai lá e fecha. É muito bom. Para mim, eu não tinha noção que ele podia ser fechado e continuar sendo preenchido. Mas se ele pode ser fechado e continuar preenchido, quem puder adotar essa medida que o IB e a FATESG adotam é interessante. Luciane, levanta a mãozinha, liga o microfone e fala com a gente. Boa noite a todos. Então, a questão do cadeado no portal do docente, do instrutor, ele pode ser realizado diariamente, que ele não faz o bloqueio. O que não pode ocorrer é a parte da coordenação, que eu acho que é executada por vocês, né, Pedro? Por você e pela Adriana, dentro do portal, a parte da homologação, que ele não pode ser realizado. E quando a gente homologa, aí sim a gente bloqueia o preenchimento. A parte, então, do docente, do instrutor, eles podem fazer diariamente que o bloqueio ele não ocorre. Certíssimo, obrigado pela participação aí. Gente, mais alguma dúvida no chat, no WhatsApp? Pedro. Oi. Quem? Pedro, Edson tá aqui? Fala aqui, fala um pouquinho mais alto. Eu tenho, assim, recebido várias cobranças da Adriane, assim, com referência ao fechamento do diário. É porque, assim, a gente, quando estou no final, 2 dias antes do final, eu aplico uma avaliação e tem aluno que não entrega essas avaliações em tempo hábil. Então, protela, assim, para depois do fechamento. Não tem uma tolerância aí, assim, de 1, 2 dias para fechar o diário? Eu sempre estou fazendo a cobrança no dia que fecha. Eu tenho um controle de todos os diários que estão ativos e que eu preciso fechar. Normalmente eu cobro para te lembrar, porque tem professor que esquece, tanto de fazer o lançamento da nota,
quanto de pedir a validação. Então, eu estou tendo essa rotina de cobrar até um prazo até de 5 dias. Tem professor que me pede e 5 dias depois eu entro e faço essa validação. Dependendo do dia, porque fecha a produção. Então, vai variar muito o prazo que vai estar finalizando. Mas, assim, questão de combinar e reportar a mim para eu poder ter esse controle, de que você está ciente que tem que ser fechado, que você está ciente que tem que ser lançada a nota, que você está ciente que tem que fazer, solicitar a validação. Então, é questão mais de conversa mesmo. Essa cobrança que eu faço é para você ficar ciente, que não esquecer que você tem que fechar esse diário. Tranquilo, obrigado. É só mais que eu estava com um pouco de dificuldade, porque na entrega das avaliações, né? Então, o pessoal demora para entregar, ou não sei o que acontece, e aí a gente precisava, assim, de um prazo, uma tolerância mais para fechar o diário. Então, eu já estou entendendo como é, que você já está sabendo, né? Então, obrigado pela informação. Normalmente, o que dificulta o prazo, assim, que não tem como dar prazo, é o componente que vai finalizar próximo ao conselho. Porque, normalmente, o componente fecha no dia 20, o conselho é dia 21. Então, normalmente, esses componentes que vai fechar para logo em seguida ter o conselho, esses eu não consigo, assim, a gente não consegue dar prazo, porque vai acontecer o conselho, a gente precisa ter a nota de todos os alunos para poder acontecer o conselho, né? Então, só ficar atento nessa questão de conselho mesmo. Ok, obrigado, hein, Adriano? Obrigado, Pedro. Nada. O Ailton, a gente fez uma pergunta aqui, porque ele foi orientado a não receber atividade pelo WhatsApp dos alunos, somente pela plataforma. Segue essa orientação mesmo. A plataforma é nosso documento oficial. Como é que você recebe a atividade para um outro meio que não vai ser oficial? Como é que você comprova isso com o aluno depois? A gente não tem que pensar, não é no momento, né, que está tudo lindo, mas sim lá na frente, quando surgir o problema. Quando surgir o problema, o aluno vai falar que mandou atividade. Se você, às vezes, apagou do WhatsApp, não tem essa comprovação, vai gerar problema. Se tiver na plataforma, tá fixo lá e não apaga. Tá bom? A Valéria perguntou em relação à finalidade de fechar o cadeado diariamente. Valéria, é porque, assim, às vezes você ainda está editando aquele dia, colocando informação. E, às vezes, a gente precisa de algum dado que está naquele diário, então a gente vai esperar ele tá fechado para a gente passar essa informação, não passar uma informação incorreta, né? Então, aí tá aí a necessidade do fechamento diário. Perfeito. José Adelson tem uma pergunta? Não, Pedro, só uma contribuição aí quanto à questão que foi colocada, que você mencionou, a questão das atividades na plataforma. Assim que eu assumi a turma E57, nós tivemos um problema, porque a plataforma não foi aberta para a turma, né, para segurança com eletricidade. Então, foi uma saída que eu tive, né? Então, eu criei uma sala no Classroom e aí eles postaram as atividades lá e fica registrado lá se precisar, entendeu? Isso, é um caso esporádico, emergencial, na verdade, né? Mas, geralmente, quando a gente tem um caso regular, a plataforma está à disposição e é para ser utilizado da forma oficial. Perfeito? Mas obrigado pela contribuição aí, Adelson. Zé Ricardo pediu para você desbloquear o chat para ele. Tem um monte de gente reclamando disso, mas eu não consigo, não. Pede para ele perguntar isso. Gente, quem tiver com o chat bloqueado, não sei, na verdade, como é que desbloqueia, vou esperar a palestra do AS para aprender isso aí. A Luciane quer falar? Luciane, por favor. Eu, técnico, Pedro, não tive essa aula do Teams ainda, para desabilitar a mãozinha. Tá. Não, ok, então. Gente, mais alguma dúvida? Só o Zé Ricardo parece que tem uma dúvida. Passou? Manda o WhatsApp do Pedro. Gente, se a gente tiver alguma dúvida, gente, não conseguir acessar o chat, pode me mandar pelo WhatsApp aqui também, ou direto pedagógico. Não, beleza, Pedro, boa noite. Só uma dúvida em relação à recuperação. O aluno, ele só requer a segunda chamada, né? A recuperação é por conta do professor mesmo, né?
Isso, automaticamente. Se ele estiver dentro daquela faixa de nota, né, de 40 a 59, é um direito do aluno já fazer. Automaticamente o professor tem que aplicar a recuperação para esse aluno. Tá? Caso ele não tenha, não apareça, não dê sinal de vida, não queira fazer, que aí a gente coloca um 0. Tá bom? Ok, obrigado. O Jorge, levanta a mãozinha aí, Jorge. Gente, boa noite a todos. Boa noite, professor Pedro. Tudo bem? Estão me escutando? Fala, seu Jorge. Boa noite. É o seguinte, com relação... Jorge começou, não? Ô, Rodrigo Feitosa, um grande abraço. Você falou muito bem, Rodrigo. Parabéns. Pedro, é o seguinte, com relação à previsão das turmas, o cronograma de aulas, como é que está agora para esse semestre? Mais ou menos você tem ideia de quando vai ficar pronto isso aí? Então, Jorge, isso aí é referente à área técnica, né? Toda essa preparação de aula, inclusive, o Diego pediu para reforçar para vocês, todos os professores procurá-lo a partir de amanhã, ele e os instrutores orientadores, para passar orientação quanto às dinâmicas, né, de preparar os laboratórios, as salas de aula para receber os alunos. Tá? Então, todo mundo, a partir de amanhã, já procurar o Diego e a turma dele, da parte técnica, tá? Aqui na Roberto Mange, para pegar essas orientações, para pegar cronograma, saber das aulas e começar a preparar tudo para o retorno das aulas. Perfeito? Ok, então procurar o Diego a partir de amanhã, não é isso? Exatamente. Então tá. Obrigado, então, Pedro. Valeu. Eu acho que só isso, não apareceu nenhum questionamento. Vou comentar aqui, Pedro. Fala, seu Renato. Boa noite. Boa noite a todos aí. Uma perguntinha. Por exemplo, o aluno faltou 3 dias. Eu coloco falta para ele e justifico. O aluno faltou, não tem justificativa. Eu entro em contato com ele pelo WhatsApp. Eu preciso passar para a Rose, como havia passado antes. Rose, entre em contato com o aluno faz 2 dias que não entra em contato comigo. Eu preciso fazer isso ainda ou vocês aí fazem isso? Não, pode continuar essa dinâmica. Luziane continua com a mesma dinâmica de passar para ela. Até mesmo que vocês estão mais próximos, né? A dinâmica é a mesma aí. Se precisar de um apoio, o Nádia aqui está à disposição. Mas aí, pela proximidade, né? Para ter maior agilidade na resposta, a Rose faz esse acompanhamento. Obrigado, é só isso. Obrigado. Pedro. Oi, fala, Edson. Só uma dúvida aqui. No momento anterior aí, você falou que a plataforma é o único meio de comprovar que o aluno fez ou não a atividade, certo? Uhum. E se o aluno ele não tem condições de acessar essa plataforma, ele não tem internet, e como que faz? Ele está mandando por WhatsApp, não pode receber por WhatsApp. E aí? Não, mas o WhatsApp precisa da internet, você falou que não tem? Então, mas o cara fala que a internet dele é de baixa qualidade, a velocidade baixa, ele não tem condições de mandar, eu não posso nem comprovar isso, né? Não, esses casos pontuais aí, a gente trata aqui diretamente no NAD, depois procura a gente, para a gente entrar em contato com o aluno e ver o que a gente pode fazer. A gente teve casos no primeiro semestre, sim, de aluno que não podia usar a plataforma, a gente usou outros meios comprobatórios. Certo? A gente fala porque a gente tem que induzir o aluno a usar a plataforma, que é o oficial, que é o que a Secretaria de Educação exige, né, que as aulas remotas tenham uma comprovação, né, de uma plataforma oficial da instituição. Por isso que a gente tem que usar a nossa plataforma educacional. Casos esporádicos, a gente tem que tratar dessa forma, mas tem que ser esporádico. Porque se a gente começa a abrir para um e achar que é normal, fica para todos, e a gente acaba deixando a plataforma de lado, o que não é interessante. A nossa meta é que todos os alunos utilizem a plataforma. Perfeito? Certo, Edson? Certinho, Pedro. Obrigado, cara. Valeu. Gente, mais alguma questão? A Ana Paula está perguntando, boa noite. Tem alguns alunos que não conseguem acessar a plataforma, já foi reportada a Grace a dificuldade.
certo? Aí é igual eu acabei de falar, são casos pontuais que a gente vai ter que tratar caso a caso aí para saber que, né, como conduzir esse aluno para fazer a atividade, certo? O interessante é que a gente induza eles todos a utilizarem a plataforma, tá? Que é como a Luciana comentou aí, né? É um meio de rastreabilidade. Quando chegar um problema lá na frente, o que vai comprovar que a gente deu aula, que o aluno teve o material à disposição é a plataforma. Não é o WhatsApp, não é e-mail que vai comprovar isso. Agora, se ele acessa ou não, é uma opção do aluno, já é diferente. Mas a nossa parte, enquanto instituição, a gente está fazendo, que é fornecer esse material para o aluno. Tá? Por isso, tudo tem que estar na plataforma. Tudo que você fizer hoje, durante as aulas remotas, tem que estar na plataforma, tem que estar no diário. São os dois documentos comprobatórios da atividade docente. Tá bom? Aí a questão é problema de acesso mesmo, que eu tô falando. Ah, aí tá. a Grace está entrando em contato. Isso. Aí, casos pontuais, aí, como a Ana Paula nos passou aqui no chat, está sendo tratado com a Grace já, diretamente com cada aluno. Perfeito, gente? Tá? Eu mandei o link aqui, vou copiar, vou mandar o link de novo aqui no chat. Quem puder acessar, é a nossa chamada, tá? Então, vai abrir um Forms, deixa eu até compartilhar aqui para vocês verem. Então, esse aqui é o nosso chamado de hoje, nosso diário. Coloque seu nome, a palavra-chave, certo? Alguns até vão queimar largada aí na palavra-chave, porque eu postei no meu story do Instagram, tá? Mas a palavra-chave de hoje é inovação. E avalie, por favor, da forma bem clara aí, como foi nossa capacitação de hoje, certo? No mais, deixa eu ver se tem algum comentário. O Ricardo Dutra mesmo queimou a largada, viu? Ele comentou no meu story lá no Instagram já. Gente, obrigado. Quero agradecer aqui a participação do IB, da FATESE, pessoal da JEP que acessou também. Nossa, muito obrigado. Essa sala da capacitação está aberta, então se vocês quiserem acessar depois, inclusive eu estou fazendo a gravação, as gravações vão estar disponíveis no chat dessa reunião e fica offline depois. Para quem quiser assistir novamente, tá? Nós vamos pedir pro Borelli, né? Para o Juliano Borelli passar a apresentação para a gente compartilha com o pessoal depois, tá? Nosso muito obrigado aí pela participação de todos, uma boa noite e amanhã estaremos nesse mesmo bate-caverna, nesse bate-horário de novo. Perfeito? Uma boa noite, bom descanso a todos. Valeu! Pedro, só uma perguntinha. Como é que faz para fazer a chamada mesmo? A chamada, olha no chat da reunião, tá o link. Eu vou mandar no grupo também esse link da presença. Pessoal, não esquece de fazer a inscrição, tá? Tem o link de inscrição aqui, eu vou mandar no grupo também. Faça a inscrição para receber o certificado no final, né? E responda uma chamada aí que é um Forms, tá bom? E a palavra-chave é inovação. Beleza? Boa noite, obrigado a todos aí, viu? A Eliane tem a apresentação do Borelli, depois ela vai compartilhar com a gente. Obrigado, Eliane, valeu mesmo. Até mais, gente, tchau. Camila. Camila, não da filha dele, deixa eu ver. Você tá...
Então falou, gente. Boa noite, até amanhã. Com Deus. Tá vendo? Não tem como assistir uma e outra. Será que esse treco foi gravado?